Então, nossa aula hoje tem como ponto de partida esse vídeo sobre a comunicação animal. Nós vamos falar sobre linguagem e ciência ainda, né? É o tema da nossa primeira unidade, mas eu queria que vocês pensassem e me falassem sobre o que vocês conseguem relacionar a partir das nossas conversas, principalmente da nossa primeira aula sobre língua e linguagem, né? Quais são as relações que nós podemos estabelecer entre o processo linguístico humano e o processo comunicativo animal. Há semelhanças, há diferenças. A autora do vídeo é uma bióloga, não é uma linguista, então a perspectiva pela qual ela analisa o que ela chama de comunicação animal é um pouco diferente do que nós fizemos e que nós estamos fazendo na disciplina. Então, eu queria que vocês, pelo menos, indicassem uma diferença básica na motivação da comunicação animal para a comunicação humana. Existe alguma diferença? Se existe, qual é? E se não existe também, por que vocês acham que não existe? Vamos lá. Ninguém acha nada? Não é possível, vocês precisam achar alguma coisa, gente. Vocês concordam que a motivação comunicativa animal, as diferentes formas dos animais, dos outros animais não humanos, expressarem determinados comportamentos, têm a mesma motivação, o mesmo fundo, né, a mesma base da comunicação humana? Todo mundo concorda que são da mesma natureza? Não. Muito bem, então, primeiro passo. Por quê? Podem abrir o microfone e dizerem, não tenham medo. Criatividade é a maior diferença, o Felipe falou. A Roselene não sabe explicar, sabe, você está com vergonha. Não quero gestar o que sua voz. Pode falar. Professor, eu acredito que a principal diferença está nessa propriedade de articulação, né, que a linguagem humana tem. Então, existe essa diferença, porque os animais eles são incapazes de formular infinitas sentenças ou estruturas linguísticas, né, ou comunicativas, a partir do número ilimitado de símbolos, de elementos, né, que já é algo pertencente ao ser humano, realmente. A partir, então, de um número limitado de elementos linguísticos, o ser humano consegue se comunicar de forma ilimitada. Por aí, mas tem uma informaçãozinha só para complementar, que é uma questão de intencionalidade. A língua humana, há uma discussão, tá certo? Eu não estou sendo categórico aqui, mas há uma discussão, há uma forma de ver a linguagem humana como algo desconectado da comunicação. Nós usamos a linguagem para nos comunicar, a linguagem humana, usamos línguas para nos comunicar, mas alguns estudos defendem que essa não é a razão principal do desenvolvimento da língua. Alguém falou, que a Amélia falou, que a diferença está no pensar. E essa corrente, essa hipótese que defende que a linguagem humana, ela se desenvolveu paralelamente à função comunicativa, defende que a espécie humana desenvolveu a linguagem porque desenvolveu o raciocínio, né? Então, o raciocínio ele é anterior à comunicação. E o raciocínio está vinculado diretamente à linguagem humana.
Nas espécies animais não humanas, e aqui eu não vou fazer também uma generalização, não são todas, essa racionalização é inexistente. Entretanto, algumas espécies têm uma aproximação do desempenho racional humano. Não é que eles sejam racionais, mas algumas características fisiológicas e comportamentais aproximam determinadas espécies animais não humanas à espécie humana. Então, nós temos algumas espécies de golfinhos, algumas espécies de primatas, que são muito próximas no desenvolvimento racional, né? Fisiologicamente e comportamentalmente dos seres humanos do que outros animais. Então, você tem a possibilidade de encontrar algumas espécies de primatas que aprendem linguagens humanas, aprendem línguas humanas como a língua de sinais. A Poliana falou que falta o elemento vocal. O elemento vocal é uma característica específica de uma forma de expressão de língua. Ela não é necessariamente a base, ou não é necessariamente o núcleo da expressão linguística, né? Nós podemos expressar a língua oralmente, mas também gestualmente. E algumas espécies de primatas aprendem a língua de sinais. Então, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou mandar novamente um link. Vocês vão ver um videozinho sobre a Coco, uma gorila muito famosa, que faleceu agora em 2000 e alguma coisa, 2018, se eu não estou enganado, que aprendeu a se comunicar com a sua treinadora através da língua de sinais norte-americanas. A linguagem humana, além de ser usada para comunicação, atua sobre a transformação do próprio homem. Então, a linguagem humana que possibilita a utilização de línguas humanas, ela ultrapassa o sistema comunicativo. Tanto é que nós, no vídeo da comunicação humana que vocês acabaram de ver, nós podemos perceber que todas as formas comunicativas não envolvem emissão, por exemplo, de signos vocais, né? São expressões corporais, são expressões de pigmentação, são expressões comportamentais, mas não é vinculado a um veículo específico. E, além do mais, nós podemos interpretar, porque uma das características que nós falamos na primeiríssima aula, a linguagem humana permite que os seres humanos possam interpretar qualquer outra linguagem. Ela é um veículo de racionalização das linguagens. Os papagaios oralizam, mas não possuem língua. A oralização, na verdade, dos papagaios é uma ecoação. Eles ecoam sons, eles replicam sons que não são necessariamente oralizados articuladamente, como os nossos, né? A gente não abre a boca e os sons saem naturalmente de forma articulada. Nós precisamos fechar, abrir, pôr a língua para fora, a língua para dentro, a língua no dente, a língua no céu da boca, a língua para trás, a língua para frente, soprar, aspirar. Temos uma série de instrumentos fisiológicos e físicos, né, que levam em conta, por exemplo, a passagem de ar pelos canais do aparelho fonador, que fazem com que articulemos os sons e esses sons na nossa cabeça façam sentido. E aí é onde está a grande sacada da linguagem humana. A gente não teria linguagem humana se não tivesse o cérebro que a gente tem. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos ver um pouquinho de anatomia. Eu sou péssimo, não estudei anatomia de verdade, mas a gente vai ver que a gente fala, a gente usa uma língua ou várias, a depender da quantidade de línguas que a gente adquiriu, e nós nos entendemos, pensamos e fazemos coisas maravilhosas e horrorosas com a linguagem humana, porque nós temos o cérebro que nós temos. Ok? Eu passo... Vocês conseguem ver os slides? Alguém dá um sim aqui, por favor. Sim. Beleza. Então, vou passar o vídeo da comunicação animal, que não ia tocar, não ia passar. Não. Alguém falou do papagaio, olha ele aqui. Então, a fala do homem e a comunicação dos outros bichos difere bastante. Uma das primeiras
características dessa diferença é a falta de pertinência, né? A falta de intencionalidade no falar. Você pode simplesmente não esperar o que o seu interlocutor vai falar. Na maior parte das vezes há uma interação, nós deduzimos o caminho da conversa, mas somos surpreendidos. Por exemplo, o que é uma piada? Uma piada é uma quebra numa linha de raciocínio, né? A gente ouve um inesperado. Esse inesperado jamais aconteceria numa linguagem animal qualquer, mesmo nesses animais mais próximos cognitivamente do homem, né? Não gosto do humano, ser humano. Então, há uma falta de intencionalidade, uma falta de domínio sobre a linguagem, né? Todas as espécies de comunicação animal são previsíveis. A linguagem humana é imprevisível. E a gente vê isso no exemplo que eu dei da piada. Eu não sei contar piada, então não vou tentar. Na poesia também não sei poesia, não vou recitar, mas vocês podem ver nesses exemplos uma ilustração de como o inesperado constrói o diferente na língua. A gente ouve, ou a gente se comunica, ou a gente vê, no caso dos gestuais, ou sente, né, porque existem pessoas com deficiência visual e auditiva que não conseguem visualizar os gestos, então elas vão sentir a língua gestual, e a gente pode estabelecer um elemento de surpresa nessa estrutura comunicativa, o que não é esperado na linguagem animal. O papagaio, especificamente, ele está aqui porque a gente sempre ouve o papagaio fala, o papagaio fala, o papagaio fala. O papagaio reproduz sons. Existem outros animais na natureza que também têm a mesma habilidade. Tá? O papagaio é um animal dos trópicos e a gente tem mais contato com eles. Mas existem outros pássaros na natureza que repetem os sons de outros pássaros que não têm um canto próprio, mas reproduzem o canto de outros pássaros. O que o papagaio faz é reproduzir o som dos animais que estão ao redor dele. Coincidentemente, em alguns casos, uma coincidência até um pouco perversa, porque é um animal selvagem, não deveria estar sendo tratado como um animal doméstico, mas ele reproduz os sons, e não são todos os sons. O papagaio não vai reproduzir ipsis literis todos os sons humanos que ele ouve. Ele vai selecionar, ele vai agrupar um conjunto de expressões ou de sons que são mais vezes articulados, que ele foi treinado para falar, né, para reproduzir, ou que constituem sequências de sons que têm algum efeito. Por exemplo, ele gera atenção, então ele aprendeu a falar uma coisa que remete a um palavrão, todo mundo ri na hora que ele fala, isso chama atenção. O bicho gosta de atenção. Então tem uma série de outros elementos que fazem com que os papagaios repitam, né, reproduzam determinados sons humanos, mas nenhuma dessas condições e nenhuma como eu posso dizer, dessas escolhas, né, eu não sei se são escolhas, mas desse repertório, vai ter uma intencionalidade como a linguagem humana tem, né? Se você ouve um papagaio falar porra, o filho da puta, ou qualquer outro palavrão, ele não tem intencionalidade que o ser humano tem ao falar essas expressões. A mesma coisa quando ele fala, eu amo você, ou etc. Né? Eu não sei, eu nunca tive papagaio, eu não sei bem o que eles falam, eu não gosto, eu acho um bicho arisco. E o que ele produz não faz nenhum sentido para ele, né? Então, faz para a gente porque ele está reproduzindo um som que é um som significativo para a espécie humana, mas não faz sentido nenhum para ele. A gente pode fazer uma experiência com outros animais de estimação, por exemplo. Cachorro. Eu tive cachorro na minha infância e eu lembro que eu, ainda na adolescência, fazia uns experimentos sem saber, acho que eu já tinha um perfil linguista e não sabia. Que eu ficava, o nome do meu cachorro era Snoopy,
e eu ficava falando palavras parecidas com o nome dele, todas as palavras que eu falava, ele atendia. Então, sei lá, Sput, ou se tivesse um Spu, ele vinha. Então, não é que o meu cachorro soubesse o nome dele, ele atendia a um padrão sonoro que era reconhecido por ele, mas que não fazia sentido para ele, como um nome próprio. A própria espécie humana tem uma relação diferente, uma relação variável com os nomes próprios, né? Existem povos, existem culturas em que as pessoas não têm nomes próprios, né? Nomes como nós somos acostumados, Maria, Ana, Daniel, etc. Esses nomes são dados apenas aos mortos. Então, você tratar o outro por um nome próprio é extremamente ofensivo em algumas línguas do Círculo Ártico, por exemplo. Então, mesmo na linguagem humana, algumas estruturas linguísticas, elas são condicionadas culturalmente. Mesmo fazendo parte do repertório linguístico, elas não fazem parte da realidade linguística daquela língua. Então, nem tudo que a gente diz é humano é igualmente humano para todo mundo. A gente vai ter que tomar cuidado com isso. Quando a gente for falar sobre tipologia, a gente vai discutir mais sobre isso. Ok? Então, não é necessariamente algo ligado à expressão verbal, porque a gente pode ter comunicação humana, pode ter expressão linguística, com expressões faciais, por exemplo, né, com gestos, mas cognitivamente nós processamos isso como língua. Então, a relação, a distinção entre a linguagem animal e a linguagem humana reside no poder cognitivo das espécies. O poder cognitivo, a complexidade cognitiva humana permite que nós simbolizemos sons, imagens, gestos, cores, etc., em linguagem, né? Em um sistema que faz sentido para a nossa espécie, mas não faz para os outros animais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ligar o microfone e fazer. Ok. Então, não só os papagaios, né, têm essa habilidade, como eu falei, alguns primatas também têm um outro tipo de habilidade mais cognitiva, que nos aproxima muito mais dos humanos do que os papagaios. Então, os chimpanzés tomaram parte em vários experimentos como potencialmente capazes de aprender uma língua natural humana, em particular algumas das línguas de sinais, dada a destreza manual que esses animais mostram, uma certa dificuldade para articulação de sons que esses primatas também exibem. Há uma diferença básica que alguém falou, a questão dos sons já fala, né, da articulação fonética, que nos humanos envolve milhares de anos de adaptação, e adaptação das mais diversas formas. Por exemplo, um estudo recente de alguns anos, 2 anos atrás, se não estou enganado, descobriu que nós produzimos sons fricativos, labiais, né, porque a nossa alimentação fez a nossa dentição mudar. Então, nós passamos a comer menos carnes e mais grãos, e isso fez com que a nossa arcada mudasse de estrutura e pudéssemos pronunciar determinados sons, como os sons fricativos, né? F, por exemplo. Então, nos animais não humanos, como é que eu posso dizer, fatores externos não condicionaram adaptações de linguagem, mas eles se comunicam. Tem uma série de vídeos, que na verdade é um grande documentário de um pesquisador. De onde é esse pesquisador, meu Deus? Dos Estados Unidos, que vai para a África, se não me engano, para o Congo, acompanhar uma família, o maior grupo de chimpanzés que existia nessa região. Eu acho que é o Congo. E eles acompanham por 20 anos. Aí são vídeos durante esses 20 anos, eles mostrando como os chimpanzés se comunicam entre si. Eles têm uma série de linguagens simbólicas, eles não necessariamente precisam emitir sons, os sons eles emitem para espantar os intrusos, os forasteiros, ou para
chamamento, né, para chamar os outros do seu grupo, mas a linguagem deles é baseada no toque e no olhar. Mas existe toda uma articulação nesse processo, nesse sistema. Não é tão complexo quanto o que chamamos de linguagem humana, mas ele demonstra um certo grau de complexidade. Então, vale muito a pena. Eu posso até pesquisar. Eu assisti há pouco tempo, antes das aulas começarem, alguns trechos, mas era muito extenso. Eu estava vendo na TV também, eu não saberia como descobrir, mas eu posso pesquisar depois para vocês. Então, valeria a pena para quem tem interesse, né? Não sei se vocês sabem da minha tietagem com a linguística, eu me mostro muito mais empolgado com as coisas do que talvez pareça para vocês. Então, vocês dão um desconto do meu entusiasmo, mas podem assistir que é legal. Então, os chimpanzés aprendem a usar sinais para se comunicar com seus instrutores humanos, no caso dos chimpanzés em cativeiro, né? E, como eu falei, a partir desse documentário se verificou isso com os outros da sua espécie também. Mas não com a linguagem humana, obviamente. Mas bem poucos dos seus enunciados são espontâneos. Na maioria das interações, é o instrutor que puxa a conversa. E a resposta dos primatas, mais da metade das vezes, repete pelo menos parcialmente o enunciado do instrutor. Isso é um problema parcialmente. Por quê? Quando nós estamos dialogando, apesar de os humanos terem essa capacidade da criatividade, né, da surpresa, geralmente a gente cria uma corrente comunicativa. A gente estabelece temas e esses temas acabam sendo trocados pelos interlocutores. Então, é natural que a gente repita o que o outro acabou de dizer. A diferença é que a gente pode fazer isso de outra forma, de outra forma que não seja pela repetição daquelas expressões, o que esses chimpanzés não conseguem. Ok? Seria a hora do segundo vídeo da Coco. Eu vou mandar o linkzinho, esse vídeo tem 4 minutos e pouquinho, é lá do YouTube, eu quero que vocês assistam para que a gente possa, 4 minutos e 26, para que a gente possa encerrar a história aí dos chimpanzés, ok? Desculpa, dos primatas. Vou fechar aqui para vocês poderem assistir.
Então, pessoal, conseguiram ver? A Coco era uma fofa. Entretanto, tem uma série de problemas na narração, tá certo? Que eu não vou dizer quais são esses problemas. É a nossa atividade da próxima quarta-feira que vocês vão discutir com os monitores. Quais são as fragilidades na argumentação da narradora sobre as habilidades linguísticas da Coco? Essa atividade vocês anotem. Eu vou fazer um formuláriozinho para vocês. Vocês vão rever esse vídeo depois da continuidade da nossa aula hoje, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Então, de que forma, por exemplo, nós, com o vídeo da Coco em mente, com a discussão que nós fizemos sobre os animais antes do começo da nossa aula, que distinções, né, de que forma a comunicação, a aquisição principalmente, o formato de aquisição da língua de sinais estadunidense, da treinadora, e que a treinadora ensinou a Coco, se distingue da forma que uma criança adquire uma língua. Vocês acham que com 5 anos uma criança só conseguiria produzir 200 palavras? Qual é a média de palavras que você acha que a gente fala hoje em dia, como adultos, que a gente fala num dia? Alguém chuta? São milhares. Eu não tenho números, tá? Eu não fiz a pesquisa para saber, mas com certeza uma criança de 5 anos fala muito mais do que 200 palavras, ou uma criança que usa a língua de sinais usa muito mais do que 200 símbolos. Há uma diferença muito basilar, né, essencial, no processo de aquisição da língua por uma criança, qualquer que seja, e no processo de aquisição da língua de sinais estadunidense pela Coco, e é exatamente o que a Ana está falando aqui no chat, a espontaneidade. Uma criança, qualquer que seja essa criança, saudável, sem nenhuma patologia, exposta a uma língua qualquer, seja uma língua oralizada ou uma língua gestual, ela vai adquirir sem nenhum esforço essa língua. Então, aqui a gente precisa fazer uma separação entre processo de ensino-aprendizagem de uma língua e o processo de aquisição de uma língua materna, ou de línguas maternas, porque existem contextos em que crianças são expostas a mais de uma língua, várias, e elas vão adquirir todas essas línguas com a mesma competência. Eu não vou antecipar os processos de aquisição, porque na aula que vem vocês vão ver isso com Fernanda, e na semana seguinte vão ver isso novamente, isso vai ser retomado por mim novamente. Mas o que eu adianto é que esses processos, os processos de aquisição que permitiram que a Coco, que permitiram que a Coco adquirisse um número espantoso de sinais até a fase adulta, demandou um esforço muito grande da sua treinadora, porque todos eles precisaram ser ensinados. Então estabelecido um processo de ensino-aprendizagem de língua, né, que pode se assemelhar muito, grosso modo mesmo, com um processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira num adulto. Obviamente que vai ser diferente, porque nós temos um processo cognitivo distinto dos gorilas. O cérebro humano é proporcionalmente o maior cérebro das espécies animais. Então, nosso cérebro é proporcional ao nosso corpo bem maior do que o cérebro dos gorilas, proporcionalmente ao corpo deles. Eu acho que a única esfera do conhecimento, de qualquer coisa, que tamanho faz a diferença, né? Mas o tamanho do cérebro está diretamente relacionado à capacidade cognitiva. Então, uma criança, quando ela nasce, ela não tem o seu cérebro totalmente desenvolvido.
Por conta disso, o processo de aquisição de uma língua pela criança precisa de um tempo para ser iniciado. A criança ela vai começar a adquirir, vai começar a demonstrar que está adquirindo a língua por volta de 1 ano de idade. E é nesse mesmo período, quem já teve contato com criança, acho que todo mundo tem contato com criança, que a criança começa a andar, que a criança começa a fazer uma série de outros, começa a demonstrar uma série de outras habilidades que até então ela não desempenhava. Porque o corpo da criança está em processo de maturação desde que nasce até o início do desenvolvimento cognitivo, que depende da maturação cerebral. Essa maturação cerebral acompanha a maturação fisiológica do corpo da criança. Isso se dá por questões anatômicas. A gente pode pensar, por exemplo, na gestação de um hipopótamo, que dura 2 anos, né? E na gestação humana, que dura até 9 meses. Na gestação de um hipopótamo, o hipopótamo nasce totalmente formado. Porque na natureza ele precisa nascer totalmente formado, por conta dos perigos da natureza. Então, há uma adaptação, né? Lembram no primeiro vídeo, falou de Darwin, falou da teoria da evolução, há uma adaptação daquela espécie ao seu contexto de sobrevivência, que fez com que a gestação tivesse aquele formato, para que os filhotes nascessem prontos e não se tornassem presas ainda mais fáceis para os predadores. Amélia, eu vou disponibilizar todos os links na classe, tá certo? No Google Class. A espécie humana, provavelmente por questões evolutivas, né? E essa evolução não apenas evolução física, evolução genética, mas também adaptações socioculturais, a criação das comunidades humanas, o plantio, a mudança na alimentação, uma série de fatores que levaram a espécie humana a ser o que nós conhecemos hoje, provavelmente interferiram no processo de gestação também. Então, as crianças humanas nascem incompletas, né? Não totalmente formadas. E isso se deve também por questões anatômicas da mãe. O canal pelo qual a criança precisa ter acesso ao mundo exterior não permitiria que uma criança de 1 ano passasse. Então, há limitações fisiológicas no nascimento da criança. Eu não estou fugindo do assunto, não. Eu juro a vocês que eu vou chegar lá. Então, a criança precisa, por exemplo, ter todas as articulações e os ossos flexíveis para passar pelo canal vaginal. E, com o tempo, fora do corpo da mãe, a criança conclui a sua maturação fisiológica. Então, ela precisa estar imatura para poder nascer, e fora do útero ela vai se completar. E essa completude, né, fisiológica envolve também o amadurecimento do cérebro. Então, as crianças, provavelmente, isso é uma hipótese, mais uma hipótese, é um modelo teórico dentro da linguística que pensa dessa forma, não só dentro da linguística, na biologia também, na neurociência, que é uma hipótese mentalista, que vai defender, vai propor que a criança só começa a adquirir uma língua, só começa a demonstrar avanços no processo de aquisição a partir de 1 ano de idade, porque é quando o seu cérebro atinge o amadurecimento necessário para isso. Se as crianças nascessem completas, maduras, desde o nascimento, elas já poderiam demonstrar pistas de processo de aquisição. E uma segunda informação, a Coco, com 5 anos de idade, tinha aprendido 200 símbolos. Com 5 anos de idade, uma criança humana fala praticamente tudo na sua língua materna, ou nas suas línguas maternas, desde palavras a sentenças complexas, né? Então, existe uma série de estudos experimentais de aquisição
provavelmente Fernanda vai falar sobre isso na próxima semana, eu vou falar sobre isso no nosso encontro depois da aula de Fernanda, que mostram que a criança, ainda nesse primeiro momento do recém-nascimento, já desenvolve, como é que eu posso dizer, traços linguísticos das línguas às quais elas estão sendo expostas, às quais elas vão adquirir. Então, elas vão chorar de uma forma específica se estiverem adquirindo francês ou alemão, por exemplo. Isso é muito interessante, eu vou mostrar isso no dia 16. Aliás, no vídeo da semana, do dia 16 e dia 16, a gente só vai bater papo sobre isso. Então, há uma série de trabalhos, uma série de pesquisas que mostram uma necessidade de maturação do bebê humano para que ele possa dar início ao processo de aquisição. Que não importa quanto tempo de vida tem as outras espécies animais, não vão sequer se aproximar à competência humana de uma criança de 5 anos. Então, há uma distinção, há uma diferença muito acentuada no processo de comunicativo animal das espécies não humanas, por mais próximas da espécie humana que elas sejam, como os gorilas, e da espécie humana por uma questão cognitiva. O René Descartes vai dizer que é um fato notável que não haja ninguém, sem excetuar nem mesmo os idiotas, são palavras dele, tá? Não são minhas, que não possam colocar juntas palavras diferentes, formando com elas uma frase por meio da qual ele dá a conhecer o seu pensamento, enquanto, por outro lado, não existe nenhum animal, por mais perfeito e afortunado em suas circunstâncias que seja, que possa fazer o mesmo. Então, a diferença cognitiva das espécies, da espécie humana e das espécies não humanas, é o que determina, é o que estabelece os limites da linguagem humana. E a gente pode dizer, a biologia hoje já arrisca afirmar isso, que o que nos difere das demais espécies é a nossa competência, a nossa capacidade linguística. Durante muito tempo houve uma discussão na biologia para saber o que diferia, né, o que era essencial na espécie humana de diferente das demais, e falaram do polegar, opositor, falaram de um monte de coisa. Mas, no fim das contas, uma característica que está sendo cada vez mais aceita como hipótese mais plausível é a capacidade da linguagem, né, como uma habilidade mental. E aqui eu vou ter que abrir um parêntese para dizer que isso é uma forma de pensar língua. A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. A gente está pensando numa perspectiva mais mentalista de como se desenvolve, como nós utilizamos a língua a partir da mente. Mas, independentemente do modelo teórico que a gente pense, que a gente use para falar de língua, incontestavelmente, nós precisamos da cognição para que a língua exista. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, então. Então, todo o mecanismo linguístico, todas as ferramentas linguísticas obrigatoriamente exigem um cérebro. E o cérebro humano especificamente, tá certo? Então, por conta disso, a gente vai dar uma passeada agora pela anatomia do cérebro, uma coisa rápida. Não se assustem, vocês não vão precisar dissecar uma cabeça lá no anatômico. Que seria uma experiência interessante. Então, sob a caixa craniana se reúnem cerca de 10 bilhões de neurônios, né? Lembrando que os neurônios não são células exclusivas do cérebro, nós encontramos neurônios em vários outros órgãos do corpo, porque o neurônio é a célula neural, é a célula de emissão de corrente que faz com que, inclusive, os nossos tecidos se comuniquem com todo o nosso corpo tem neurônio. Mas o cérebro é formado pelo maior número de neurônios no corpo, chamados em conjunto de massa cinzenta, formando a superfície do cérebro, que é o córtex. Não precisam
depois lembrar disso, não vou fazer perguntas, questionários para vocês sobre anatomia, não. Ou vou? Não sei, vamos ver. Aqui tem um corte, né? A gente tem uma seção do cérebro. Por baixo desse córtex temos a massa branca, constituída por bilhões de fibras que ligam os neurônios entre si. Então, a gente vai ter... O cérebro, ele não é homogêneo, ele vai ter uma série de cavernas e as partes do cérebro vão ser ligadas por filamentos. Também isso não é muito relevante. O que vai nos interessar é entender que o cérebro é dividido, é como se fosse loteado. Nós vamos ter uma parte frontal, uma parte, partes laterais, uma parte anterior. E essas partes do nosso cérebro interferem diretamente nas conexões neurais, que interferem diretamente na cognição. Nós raciocinamos, nós pensamos da forma que pensamos, porque o cérebro é distribuído dessa forma. E a mente funciona nesse cérebro distribuído dessa forma. E o cérebro vai, então, ter dois hemisférios que não são simétricos, como os demais órgãos duplos, como os pulmões e os rins, ou seja, eles não desempenham a mesma função. Os rins, você tira um, você sobrevive com o outro. O pulmão, se você tira um, você sobrevive com o outro. Se você tira metade do cérebro, você morre. Então, não é a mesma coisa. Pois nele há uma espécie de divisão de tarefas que vamos chamar, dentro da biologia, dentro da neurociência e dentro da linguística, de lateralização. Então, os lados do cérebro possuem funções específicas que são complementares. Então, ninguém aqui vai viver com um pulmão, um rim e meio cérebro. Tá bom? A hipótese localista, ou seja, a hipótese que leva a entender o cérebro a partir dessa divisão de tarefas, ela retoma lá no século XIX. Lembra que nós discutimos por 2 aulas seguidas a ciência no século XIX, a linguística moderna vai surgir nesse debate acalorado que houve no século XIX na Europa, bem mais fortemente no norte da Europa, lá na Alemanha, na Suíça, e na Inglaterra também, sobre a teoria da evolução do Darwin e do Wallace, e como essa teoria acabou respingando em todo o conhecimento humano naquela época. E é dessa época que vem a hipótese da lateralização, porque se começou a perceber a anatomia humana de forma diferente. Então, a hipótese localista pensa no cérebro como tendo duas regiões especializadas para realizar tarefas especializadas. É também na segunda metade do século XIX que a linguagem foi pela primeira vez relacionada ao hemisfério esquerdo do cérebro por conta dos estudos das afasias. A gente vai trabalhar muito rapidamente, mas vai ver na aula do dia 16, da semana do dia 16, que existem alguns problemas cognitivos que são resultado de acidentes cerebrais. Então, a gente vai ter alguns distúrbios da linguagem motivados por acidentes na massa cerebral. Então, se você perde determinado lugar, determinado local do cérebro, se tem alguma perda cerebral em determinada região, você pode ter consequências linguísticas. E as mais graves são relacionadas ao hemisfério esquerdo. Entretanto, ele não é o único responsável pela linguagem e ele não é exclusivo. Tanto que as pessoas, vários estudos mostram, principalmente estudos da área da fonoaudiologia e da área da fisioterapia, da cabeça, né, mostram que a possibilidade de migração de determinadas funções do cérebro para outras localidades da massa cinzenta. Então, você pode treinar o seu cérebro a funcionar como o hemisfério esquerdo, porque são as mesmas células que são agrupadas e passam a exercer determinada função. No momento que aquela parte do cérebro desaparece, o cérebro se força a redistribuir as tarefas, porque são todos os que nós chamamos de módulos, né? Todas as partes do cérebro servem como input, eles alimentam as outras. Então, pensando na linguagem, a gente vai ter uma parte do cérebro responsável pela memória, né?
que é diretamente ligada ao nosso vocabulário, que nós vamos chamar de léxico. Então, nós precisamos de memória para lembrar das palavras, por exemplo. E essas palavras são que alimentam outra parte do cérebro responsável por juntá-las e formar frases. Então, se a gente perde, por exemplo, essa parte do cérebro, se a gente tem uma perda encefálica dessa região responsável pela memória, o cérebro vai dar um jeito, né, vai dar seus pulos e tentar construir uma outra memória que não vai ter a mesma eficiência da anterior, por questões até mesmo de antiguidade, né, porque a memória funciona mesmo como um depósito, né? Existem diferentes memórias, mas a gente tem um depósito de memória que acumula conhecimento, acumula esse tipo de conhecimento, e ele vai ter que começar do zero. Mas outros aspectos da linguagem não vão ser necessariamente alterados, porque a gente perdeu aquela região responsável pelo léxico. Então, eu vou conseguir formar frases, mas com um léxico muito mais reduzido, com um vocabulário muito mais reduzido. Ok? Então, a gente tem nessa figura uma distribuição, né, mais ou menos, do que cada hemisfério teria como responsabilidade. Então, no hemisfério esquerdo, nós temos as faculdades mais exatas, né, que exigem mais, como eu posso dizer, uma habilidade mais fina. Então, os cálculos matemáticos, a escrita de responsabilidade, quando a gente adquire, é de responsabilidade do hemisfério esquerdo, a coordenação motora, a leitura que tem a ver com a escrita, a identificação de uma forma geral, seja linguística, seja referencial, né, quando eu falo referencial das coisas do mundo, a gente geralmente utiliza um hemisfério para isso. Mas nós temos também habilidades que são mais gerais, que podem ou não estar ligadas especificamente a um dos hemisférios. Então, reconhecimento musical é uma habilidade geral, não exclusivamente humana, nós temos o reconhecimento, a compreensão musical em outras espécies, e há estudos que mostram que ela tem uma base genética, que a gente reconhece determinados sons, né, determinadas melodias, por questões de herança genética, né, é da espécie, e não outras. Então, determinados sons são captados como melodia para a gente, mas para outras espécies animais são apenas ruídos, e vice-versa, tá bom? Isso aqui era só para ilustrar mesmo as diferentes funções, eu não vou me deter aqui. Afasia, como eu já falei, são distúrbios da linguagem gerados por acidente. Então, se vocês já devem ter visto, né? Encontram alguém que tenha sofrido um acidente, batido a cabeça, perdido massa encefálica, criado um tumor, ou um aneurisma, um coágulo no cérebro, e isso eliminou uma parte desse conteúdo, dessa massa encefálica, provavelmente você vai ter alguns problemas, alguns distúrbios de linguagem. Dois deles são os mais conhecidos, o de Broca e o de Wernicke. O distúrbio de Broca, que recebe esse nome por conta do seu descobridor, tem como resultado como é que eu posso dizer? Uma ausência de conexões gramaticais. A sua fala faz sentido. Desculpa, a sua fala não faz sentido. Você continua conseguindo estabelecer conexões linguísticas, mas ela perde sentido. Enquanto a afasia de Wernicke tem um efeito contrário. Você tem problemas de articulação, você não consegue formular sentenças, mas você consegue compreender a língua. Então, enquanto Broca, a afasia de Broca tem uma relação direta com a construção da língua, questões morfológicas e sintáticas, a de Wernicke tem um problema de compreensão. É isso ou eu troquei, gente? Deixa eu ver se eu troquei aqui. Não, tá certo. O de Wernicke, o problema é de compreensão e o do outro de articulação, tá certo. Eu sempre confundo. Isso a gente aprende nos manuais de fonoaudiologia mais tradicionais, nos manuais de linguística. Entretanto, essa relação direta entre
espaço específico do cérebro que sofreu o acidente e a afasia acabou sendo refutado por estudos mais recentes que mostram que o cérebro ele consegue reaproveitar os espaços, digamos, menos utilizados pela linguagem e se reconstitui. Então, o que inicialmente era considerado como a área específica, por exemplo, do sentido no lobo frontal, desculpa, no lobo temporal, em que era Wernicke que tinha associado a semântica, né, ao significado, nos estudos mais recentes mostra que, na verdade, não é exclusivo disso, e que outros pedaços do cérebro, quando danificados, também geram esse tipo de afasia. Então, é algo que nós não vamos nos aprofundar. A gente tem uma disciplina chamada Aquisição da Linguagem, que eu costumo dar, que nós passamos um semestre inteiro olhando para processos de aquisição e de afasias. Quem tiver interesse, Fernanda deu esse mini curso há pouco tempo, também outra pessoa que faz esse curso de forma brilhante. Bom, aqui são as partes, só para identificar qual seria o pedacinho aí da área do Wernicke e da área do Broca. Tá bom? Então, a linguagem tem suporte material em certas áreas do cérebro. Então, isso ficou claro para vocês. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Não há possibilidade de nós falarmos de linguagem humana sem falarmos do suporte cerebral. No entanto, é conveniente chamar a atenção para uma coisa muito importante. Imaginemos que os neurologistas conseguissem fornecer uma caracterização completa em termos de tipo de célula, do tipo celular e processos físico-químicos envolvidos na linguagem. Ainda assim, teríamos que decidir que estatuto teriam conceitos como sentença, grupo nominal, concordância, verbo, para parecerem ser necessários para a caracterização de fenômenos gramaticais. Será que esses conceitos também fazem parte da base física do cérebro? Há neurônios ou regiões específicas especializadas em verbo, por exemplo? Então, quando nós dizemos que existe um fator cognitivo essencial na produção linguística, a gente pensa no cérebro. Mas não apenas no fator físico, né, no pedaço de massa de neurônios. Nós também precisamos pensar na contrapartida funcional do cérebro, que nós chamamos de mente. Então, na verdade, a linguagem humana, ela tem como suporte cognitivo a base física, que é o cérebro, e o seu funcionamento, que é a mente. Então, nós sempre precisamos falar de mente e cérebro, de cérebro-mente, não apenas de um ou de outro. Então, uma comparação que pode ajudar a entender essa relação é pensar num computador, que é um exemplo bastante comum nos manuais, mas para mim, como péssimo entendedor de informática, talvez gere um pouco de dificuldade. Para as pessoas igual a mim, gera um pouco de dificuldade. Mas o computador é formado por duas partes, né? A parte física, a máquina, que no inglês é chamada de hardware, e a parte funcional, que são os sistemas operacionais e softwares, né? O hardware é a parte física da máquina, com suas peças concretas, placa, memória, ventoinha. Isso aqui, gente, eu peguei de um manual, tá? Eu não sei nem o que é ventoinha. Eu acho que, inclusive, não é esse nome que se usa mais. Os fios que se ligam a essa parte entre si também é fonte de energia. Tudo que é físico, né? Num computador. E de modo a garantir o funcionamento do sistema. Então, eu preciso de uma fonte de energia, eu preciso de uma placa, preciso de memória, preciso de um monte de coisa física para que o computador funcione como uma máquina. Mas para que ele funcione como um computador propriamente dito, eu preciso instalar uma série de programas que leiam os meus comandos físicos. Então, se eu apertar um teclado, eu tenho que ter algum sistema, uma série de algoritmos, né, planejados para esse computador, que entendam que aquela tecla tem que gerar determinada função. Esses seriam os softwares, né, do computador. Acho que é o próximo slide. Então, a gente pode associar a mente e o cérebro, respectivamente, aos softwares e aos hardwares, né?
O cérebro seria a máquina, né? Seria a parte física, e a mente seriam os programas, os sistemas operacionais que essa máquina usa para funcionar, para calcular as informações. O nosso cérebro, basicamente, trabalha baseado em cálculo, ele também trabalha com esse tipo de informação. Não se sabe exatamente como a mente funciona, qual é a relação específica entre os comandos eletrônicos, os comandos elétricos que os neurônios emitem e o funcionamento da cognição. Isso é um mistério, mas funciona assim, é como se os neurônios emitissem determinadas cargas elétricas, na verdade, eles emitem determinadas cargas elétricas, e a comunicação entre essas cargas elétricas gera a cognição, gera a forma como nós pensamos, como nós entendemos, como nós calculamos, como nós falamos, como tudo que funciona na nossa mente. Então, a relação mente-cérebro é uma relação computacional, certo? E quando a gente vai dizer que a língua é um produto da cognição, é um produto dos efeitos físicos desse órgão, cérebro, e dos efeitos funcionais desse órgão que nós vamos chamar de mente. Então, a língua é um produto mental, porque ele é o resultado dos processos cognitivos do cérebro e da mente. Eu falei muito difícil, me dê um sinal de vida, porque para mim está a coisa mais clara do mundo. Mas eu sei que não é um assunto nada claro e que eu preciso de um feedback. Eu tinha planejado ir até o slide 28, mas eu vou parar, eu acho, aqui no 20, porque eu dei muita informação. Eu acho que a gente tem alunos com bagagens diferentes, né? Então, a gente precisa amadurecer um pouco. Eu falei um monte de coisas sobre os bichos, agora eu tô falando um monte de coisas sobre cérebro. E eu preciso que vocês façam as conexões. Eu ainda tenho mais quase 30 slides. Depois disso, que eu vou deixar para a aula do dia 16. Mas, como eu disse a vocês, eu ia voltar agora no finalzinho da aula para nós decidirmos o nosso futuro próximo, né? Eu vou deixar aberto agora o chat, eu vou deixar de compartilhar, mas vou deixar o vídeo sendo gravado para nós discutirmos um pouco sobre o que foi trabalhado hoje. Eu disse a vocês que eu ia fazer isso faltando 20 minutos para a aula acabar. Minha cadeira prendeu. E eu quero saber se vocês têm dúvidas. Se vocês não tiverem, eu quero que a gente volte à discussão do início da aula que não foi gravada sobre o futuro dos nossos encontros. Primeiro, vamos para as dúvidas. Eu duvido que ninguém teve dúvida, gente, é impossível. Eu lembro quando eu estudei isso pela primeira vez, eu quase choro. Vamos lá. Todo mundo entende, se eu fizer uma prova agora, valendo 0 a 10, todo mundo tira 10 sobre o que foi visto hoje? Ninguém respondeu, então não é 0 para todo mundo, né? E eu, como sempre, conversando aqui com o chat, parece um maluco. Então, isso é importante. É importante que vocês tenham, de fato, tentado acompanhar. Eu tentei fazer da forma mais pausada possível. Eu não falo assim normalmente, eu sou uma metralhadora falando. Mas eu preciso que vocês entendam, porque o assunto vai tomar um pouquinho mais formal, desculpa, um pouquinho mais complexo a partir da próxima aula, porque a Fernanda vai discutir, a partir dessa ideia de mente, né, dessa ideia de que a língua está ancorada num sistema cognitivo humano, ela vai passar a falar sobre o processo de aquisição. Tá, a língua, para existir, ela precisa de uma cognição, mas como é que essa cognição trabalha com os processos de aquisição? Alguém falou aí do processo estímulo-reforço-resposta, foi a Rosilene. Então, tem a ver com um modelo de aquisição da linguagem que é um modelo da psicologia comportamentalista chamado behaviorismo. Provavelmente a gente vai ver isso na próxima semana.
Então, os processos dos dois vídeos, né, de comunicação estão vinculados diretamente a essa perspectiva comportamentalista que prevê que os animais, de uma forma geral, e os humanos incluídos nesse grupo, aprendem todas as suas habilidades do contexto sociocultural, né, do ambiente. Então, nós não temos nenhum conhecimento prévio. Enquanto a ideia mais mentalista de língua prevê que nós herdamos alguma coisa geneticamente, porque é impossível uma criança de 5 anos saber falar uma língua tão difícil quanto o português, o chinês ou qualquer outra, porque todas as línguas têm o mesmo nível de complexidade no processo de aquisição. Então, a relação entre uma resposta comportamental a um treinamento, que nós verificamos no vídeo da Coco, e verificamos em alguns comportamentos animais no vídeo do comportamento animal, difere muito grandemente do processo cognitivo envolvido na aquisição de uma língua, seja da língua materna pela criança, seja numa língua estrangeira por crianças ou adultos. Quem estuda a língua estrangeira aqui, eu acho que tem um monte de gente da língua estrangeira, tem uma relação com a língua, alguns têm mais facilidade, outros menos, por diversas razões, inclusive razões sociais, né? O fato de a exposição à leitura, a prática de leitura, a prática o acesso a outras fontes de cultura tem uma relação direta com o aprendizado de algumas línguas, né? Obviamente, existem outras habilidades envolvidas, mas geralmente o fato de se ter mais acesso a essas línguas socioculturalmente vai fazer vocês aprenderem, por exemplo, o inglês muito mais rápido do que, sei lá, do que o Quechua. A realidade era outra há um tempo atrás, há pelo menos um século atrás, o francês era a língua que tinha mais visibilidade, tinha mais contato sociocultural, então ele era uma língua que se acreditava aprender mais rápido. Mas todas essas, a velocidade do aprendizado de língua é uma crendice, né? Nós temos limitações no processo de aprendizagem de uma língua por questões que vão de aspectos cognitivos a sociais, mas isso não tem a ver com a língua em si, mas tem a ver com fatores sociocognitivos, né? Na aquisição da língua pela criança, gente, vamos primeiro aqui na aula, depois a gente vai para os assuntos paralelos, porque eu estou lendo o chat, achando que vocês estão fazendo perguntas sobre o que eu estou falando agora. Não desviem, que eu me distraio muito facilmente. No processo de aquisição da língua pela criança, a criança não tem esse processo ele não é atingido diretamente por questões socioculturais, porque aparentemente o processo de aquisição da língua materna, nesse primeiro momento que nós vamos chamar de período crítico, nós já vimos isso na aula passada, esse processo parece ser indiferente a fatores externos, né? A fatores externos sociocognitivos. Então, se a criança não tem nenhuma patologia, se a criança é exposta a uma língua qualquer, ela vai adquirir essa língua, não importa se ela é rico ou pobre, não importa se ela é branca, preta, amarela. Mas, o que vai ser feito a partir desse primeiro contato com a língua, quais vão ser as consequências mais formais do processo de aquisição de língua? Por exemplo, que vocabulário essa criança vai adquirir, que variedade de língua essa criança vai adquirir, isso sim vai ter uma relação direta com questões socioculturais. Então, se a gente pensa na cidade de Salvador, já estou falando muito rápido, né? Se a gente pensa na cidade de Salvador, uma criança do subúrbio ferroviário, uma criança da Pituba, você vai ter crianças de 6 anos com as mesmas habilidades linguísticas básicas, elas vão dominar a estrutura linguística do português brasileiro, mas elas vão ter assimilado características socioculturais dessa variedade do português do subúrbio, se for a criança do subúrbio ferroviário, ou da orla, se for uma criança que cresceu conversando com crianças também aqui da região. Porque existem diferenças socioculturais nas comunidades de fala.
Então, há uma variabilidade superficial no processo de aquisição. Mentalmente é que não há variação. As crianças vão chegar aos 6 anos, 5, 6 anos, falando a sua língua. Ponto. Sotaque, ele pode ser considerado variação se nós pensarmos em variação regional, né, uma variação mais social. Linguisticamente falando, né, elementos dentro da língua que variam, como falar tia e tia, eu falo tia, vocês falam tia, essa é uma variação fonética, né, de um fonema específico, t, que aqui na cidade de Salvador é pronunciado de forma mais líquida, ch, lateralizada, e a gente fala de forma mais, vamos dizer assim, plosiva, né, botar a ponta da língua no fim do céu da boca e falar t, né, entre os dentes e o céu da boca, t, aquela coisa, o distão é mais seco. A gente não vai entrar em aula de fonética aqui, mas a diferença é basicamente essa. Linguisticamente, o sentido é o mesmo, né? É a irmã da mãe, a irmã do pai. Socialmente, eu vou sofrer mais preconceito do que vocês, porque tia, esse tã, ele está associado a padrões sociais que são vistos como inferiores. Está relacionado ao nordestino, que por sua vez está relacionado a menos escolarização, que por sua vez está relacionado, e aí a gente pode desfiar esse emaranhado de preconceitos sociais. Então, o sotaque, ele tem uma relação direta com a variação no nível social, não no nível linguístico, né? Os acentos, que são o que levam a gente diferenciar os sotaques, né? O alongamento das vogais, o tom, esses fatores fonéticos, eles vão localizar o falante em determinada região, mas não vão mostrar diferenças de língua, né? A gente pode ter uma variação lexical que vai mostrar diferenças. Eu cheguei aqui, por exemplo, eu não entendia o que era brocar. Eu sou alagoano. Quando eu cheguei aqui, o povo falava brocar o tempo inteiro. Brocar, para mim, é usar uma broca. É bem diferente. Então, é uma variação lexical que faz diferença, porque quem não convive naquela comunidade e fala não vai entender. Mas outras variações são menos... não quero usar a palavra relevante, não é relevante, são menos salientes. Era saliente a palavra. A gente vai ter uma aula sobre variação mais na frente, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Ainda estou confusa com algumas ideias, mas acho que ainda preciso elaborar para fazer as perguntas. A minha recomendação, e eu estou desconfiado que eu estou certo aqui, no que eu estou pensando, vocês precisam ler os textos. Quem está lendo os textos? A gente tem basicamente um texto que eu estou seguindo praticamente de cima a baixo, que é o texto da Hannah, eu ia falar Hannah Montana, gente, da Júlia Kristeva. Não sei por que eu ia falar Hannah Montana. Da Júlia Kristeva, mas tem outros textos que ajudam, os textos introdutórios, o texto da Margarida Petter, que está lá, um texto que vai ajudar bastante a entender o que eu estou falando. Então, vocês precisam ir para os textos. Eu sei que é difícil para algumas pessoas fazerem essa leitura na máquina, mas tentem. Alguns, vocês não precisam ler os textos todos, não. Isso é para mim, para os leitores. A gente está obrigado, tem essa obrigação profissional, mas vocês vai ajudar. Então, muita coisa que eu falei aqui, com a leitura dos textos, vai esclarecer. Eu estou tentando ser o mais didático possível, eu sei que isso às vezes é difícil, a depender do assunto, e principalmente por conta do veículo. Mas a leitura sempre vai ajudar bastante no esclarecimento. Vocês podem pensar nas perguntas para a próxima quarta, né? Vocês podem, e aí eu quero fazer uma sugestão, e aí, só para finalizar, que a gente está com 7 minutinhos para a aula terminar. Eu queria sugerir que vocês fizessem um diáriozinho, que pode ser num caderno físico, ou num bloquinho de notas, ou num arquivo Word, um diáriozinho de dúvidas. Vocês podem estabelecer essas dúvidas, para que no nosso encontro, e aí para quem chegou depois do início da aula, a gente está planejando encontros periódicos comigo, além das aulas gravadas. O nosso próximo encontro
apenas comigo vai ser no dia 16. A aula dessa semana do dia 16 vai ficar previamente gravada para vocês assistirem, que é a finalização dessa aula que começou hoje, e no dia 16 nós vamos tirar dúvidas. E esse diáriozinho de dúvidas serve para vocês trazerem as dúvidas, e saírem jogando no chat, falar aqui na nossa sala, e a gente passa essas 2 aulas da sexta-feira, essas 2 horas da sexta-feira, única e exclusivamente esclarecendo as dúvidas que vocês vão elaborar. E aí a gente otimiza o tempo da gente, né? Porque vocês não precisam pensar na hora, professor, fez uma pergunta difícil, agora eu me lasquei. Não, vocês podem fazer esse diáriozinho, eu sou das antigas, adoro um pedaço de papel, tenho sempre um caderno aqui do meu lado. Mas vocês da tecnologia podem fazer até um lembrete de voz, alguma coisa para trazerem no dia 16. Então, provavelmente, os nossos encontros de esclarecimento de dúvidas vão ser de 15 em 15 dias, porque é basicamente o tempo que eu estou prevendo para finalizar as próximas unidades, que vão ser mais compactas. Essa primeira era muito maior, está sendo muito maior, porque é a nossa apresentação. Estou apresentando 100 anos de teoria linguística para você. Eu descobri que você só quer o meu calor, deixa eu terminar a minha aula. De teoria linguística para vocês em praticamente 4 semanas. Nas próximas aulas, a gente vai recolher, retomar uma série de coisas discutidas nessas últimas aulas, para, então, falar de coisas mais específicas, falar de variação, falar de gramática, falar de tipologia, né, de variabilidade das diferentes línguas, não só dentro de uma língua, e falar de análise linguística, né, falar dos níveis de análise, de fonética, morfologia, pelo menos de fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. E provavelmente eu vou incluir mais 2 níveis, porque a gente tem mais 2 equipes. E aí a gente vai ver se eu incluo léxico e texto. Mas eu preciso estudar isso um pouquinho. Uma outra coisa que a gente ficou de... Então, tá acertado com vocês, dia 16, vocês vão trazer o caderninho de dúvidas de vocês, tá certo? Das aulas. Outra coisa que a gente vai definir dia 16 são as equipes para a realização do trabalho final. Então, conversem entre si, vocês são uma turma, tentem ver se vocês conseguem se dividir em grupos de 10 alunos, né, de até 10 alunos, porque cada grupo de 10 vai ser responsável por um videozinho. E provavelmente dia 16 eu já trago os 6 temas, que vão ser os níveis de análise, e eu vou dar uma acrescentada, uma incrementada para abarcar os 6. Já fizeram um grupo e já passaram dos 10. Vocês são sempre assim, das duplas de 3, né? Dia 16 a gente conversa, Rosilene, sobre isso. Tentem ficar nos 10. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Para a gente finalizar. Eu não acredito que esse vídeo vai ficar no YouTube depois. Bom. Oi, João. Daniel. Pode falar. Aqui é João. Opa. É só uma observação. Eu e o Murilo estamos a decidir o segundo dia de monitoria, né? E a gente decidiu na quarta passada, na monitoria, com os alunos, que a gente ia criar um formulário com dia e horário para tentar resolver essa questão aí. Então, eu vou enviar logo após da aula o formulário para a nossa plataforma lá. Aí eu peço que voltem para a gente, a partir da semana que vem, começar logo os 2 dias de monitoria. Ótimo. Excelente. E a gente pode fazer dessa forma também. Vocês podem enviar, fazer um formulário Google e compartilhar com os nomes dos 2 grupos, né, os nomes nos grupos, para eu ter um controle. Eu, mais uma vez, agradeço muito, João, por estar tomando essa iniciativa. Pode falar, pô. Oi, sou eu, Poliana, prazer. Olá. Na verdade, é porque eu não conheço muito bem as pessoas da turma. E aí, eu tô meio perdida em relação à questão de organizar o grupo. Eu queria saber se a gente poderia fazer alguma coisa do tipo, no Classroom, criar listas para poder a gente ir se incluindo nos grupos. Porque eu acredito que possa ficar mais fácil até para poder a gente discutir isso na próxima quarta, no dia da monitoria, já com mais ou menos uma ideia de quem são as pessoas. Porque, pelo menos para mim, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar quem são as pessoas e chegar aqui de cara na quarta-feira já para montar o grupo, sem saber quem são, eu fico com um pouco de receio. E aí eu queria pedir se eu posso, no caso, né,
colocar no Classroom, ó, Poliana, grupo 1, não sei. E aí as pessoas irem preenchendo, ó, tá vazio, não tem ninguém. Aí esse grupo mesmo que já se formou, já coloca grupo 2, não sei. E aí coloca os nomes, para poder a gente saber mais ou menos e se organizar. Pode ser? Ótima ideia. Obrigada. Pode sim. A sala de aula é de vocês. É a tentativa mais próxima que a gente teve de uma sala normal, física. Todo mundo está na mesma vibe, Poliana, ninguém se conhece pessoalmente. Eu só conheço o Murilo porque trabalha comigo na pesquisa já há algum tempo. Mas eu não conheço pessoalmente ninguém, e alguns eu conheço só o nome do e-mail. Eu nem lembro exatamente o nome real, que eu não tenho acesso ao e-mail e o nome do lado. Então, a gente está se conhecendo é uma tentativa de se conhecer aqui. Mas é uma excelente iniciativa, se vocês tiverem outras iniciativas, compartilhem. A gente está criando essa sala de aula, a gente está tentando dar um corpo a essa turma, e eu sinto muita dificuldade porque eu tenho muitas limitações com tecnologia. Eu me esforço, mas eu sempre fico um passo atrás. Então, é uma ideia excelente, Poliana. Então, Poli pode encabeçar um grupo, outra pessoa pode encabeçar outra, e vocês irem formando. Quarta-feira, então, depois, vocês, na reunião com os monitores. Infelizmente, eu não posso participar, eu queria muito participar de algumas reuniões. Essa não vou poder, mas na semana seguinte eu queria participar, até para ter um feedback de como as coisas estão andando. Eu não vou me intrometer, nem vou ficar o encontro inteiro, eu vou deixar vocês à vontade, mas é só para ver o clima. E na sexta-feira da semana que vem, dia 9, a aula da professora Fernanda, então não vou planejar nada, porque a aula dela, eu fiz o convite, então ela vai ser a professora, mas no dia 16 a gente retoma a nossa discussão com o caderninho de dúvida de vocês, com os grupos já formados, a partir dessa ideia da Poli, e quem tiver outras ideias podem compartilhar, e eu trago o assunto para a gente já distribuir os temas para vocês pensarem nos vídeos incríveis que vão concorrer ao VMAs no próximo ano. Então, eu vou me despedir de vocês, tá certo? Professor. Oi, pode falar, Sara. Antes de terminar, porque logo no início, quando o senhor comentou sobre esse trabalho, o senhor tinha falado que podia ser de 10 ou 11 pessoas. A gente tem um grupo fechado com 11 pessoas. Tem problema? Então, é porque no começo nós éramos 40, hoje nós somos 60. E aí eu estou planejando não ultrapassar muito, porque senão vai ter grupos tem grupo de 14 e um grupo de 2. Eu não quero essa desproporção. Vamos tentar equilibrar. Dia 16 a gente vê o que pode fazer, se alguém pode ir para um grupo que esteja menor. Inicialmente, nada é proibido, mas a gente precisa respeitar uma proporção, porque um grupo que tem 10 cabeças pensando vai pensar em coisas diferentes de um grupo que tem 4 cabeças pensando, e o tamanho, a quantidade de trabalho vai ser maior para quem tem menos gente. Mas isso também depende muito do grupo, vai que tem gente que quer trabalhar com um grupo menor. Dia 16 a gente põe dá uma direção mais concreta a isso, tá bom? Vamos pensar... Ok. Ok? Certo, obrigada. Então, gente, muito obrigado. Bom fim de semana. É um sextou muito xoxo, que a gente não pode ir tomar um chopp ali na esquina, pelo menos eu não vou arriscar. Mas eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê sexta que vem. Eu vou tentar colocar ainda hoje o vídeo no nosso Classroom. Não garanto no YouTube, porque ele ficou grande e ele vai ser pesado. Mas logo, logo ele vai estar. Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo uma... Professor, eu quero dar uma sugestão em relação aos grupos. Tem pessoas que sabem dominar gravação, essas coisas todas. Então, pessoas que têm esse conhecimento, poderiam colocar lá que tem esse conhecimento, porque elas sabem editar, fazer edição, coisas assim. Então, se elas têm esse conhecimento, seria interessante ficar e se espalharem nos grupos, porque isso facilita, já que a gente vai ter que manipular essa tecnologia. É uma ótima ideia também. Deixa eu só responder a Amélia para finalizar. Eu não vou receber mais os questionários, mas eles não vão ser pontuados. Como eles foram discutidos com os monitores, caso ainda haja alguma dúvida, vocês podem trazer dia 16, tá bom? Eu vou corrigir aqueles que foram entregues na plataforma apenas. Gente, então, um abração, bom fim de semana, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.